gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta com mais recomendação de livro pra você. Dessa vez, uma recomendação aí de leituras pra você que tirou aí um feriado de carnaval longe dos livros, porque tem isso, né? Tem a galera que pega o feriado pra ler, aproveita esses momentos off, né? Distante do trabalho, distante, sei lá, de obrigações pra ler, mas tem uma galera que por outro lado resolve descansar 100%, inclusive tirar a mente das leituras, e daí volta o quê? Naquela mini ressaca literária em que você não sabe o que decidir, por onde começar a voltar a ler, por qual livro voltar a ler. Então eu trouxe aqui algumas recomendações de livros pra todos os gostos, pra você aí que talvez tenha voltado do carnaval com uma ressaca literária, ou pra você que só esteja passando por uma ressaca literária e quem sabe, né, algum tempo e não consegue encontrar nada de bom, né, nada que te agrade pra ler. Eu trouxe aqui algumas recomendações pra vocês. Claro que antes de comentar sobre os livros, eu vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito, ativa o sininho aqui embaixo pra receber as notificações em primeira mão e também me segue lá nas outras redes sociais, o Instagram, o TikTok. Todos os links pra essas redes sociais ficam aqui na descrição do vídeo. Também convido você a participar do canal de novidades do Telegram, você também fica sabendo sobre as postagens em primeira mão e também fica sabendo sobre livros em promoção, porque sempre é postado por lá. E por último, porém não menos importante, vou te apresentar mais uma vez o meu clube de apoiadores do Catarse. Por lá você consegue apoiar o meu trabalho de forma direta e receber recompensas em troca, sendo uma delas, e a mais desejada de todos, eu acredito, o nosso clubinho do livro. Agora no mês de fevereiro nós estamos lendo o livro de suspense A Influencer, e no mês de março nós vamos ler o livro nacional da Socorro Cioli, A Cabeça do Santo. Então eu deixo aqui o convite, se você tiver interesse em ler junto com a gente. O link do apoio fica aqui na descrição do vídeo. E agora, né, sem ficar enrolando demais, vamos conversar então sobre todos esses livros aqui que eu separei pra comentar com vocês e, é claro, recomendar pra que vocês leiam pra tentar sair da ressaca literária. E como eu falei, tem pra todos os gostos. Bom, eu resolvi aqui separar em algumas categorias. Então a gente tem ficção científica, a gente tem suspense, a gente tem também romance e comédia, e também eu vou tentar aí dar uma recomendação de fantasia. Fantasia não tem sido um gênero que eu tenho lido muito nos últimos anos, embora eu goste do gênero, não encontrei ainda nesses últimos lançamentos, assim, uma fantasia que tenha me chamado atenção, sabe? Então eu vou recomendar fantasias que eu já li, não tão recentes assim, porém que eu recomendo, que eu acho que são, né, muito boas pra você sair da ressaca literária. Vou começar então aqui falando sobre as ficções científicas. Eu separei duas aqui pra recomendar pra vocês. Uma delas que eu já recomendei em outras ocasiões aqui no canal, porém tem algum tempo que eu não refresco a memória de vocês, pra que leiam Kindred, da Octavia E. Butler. Esse é um livro que eu devorei quando eu li, porque essa autora tem uma escrita sensacional. A história é muito, muito interessante, muito intrigante desde o princípio. E aqui a gente tem uma ficção científica que vai trabalhar a ideia da viagem no tempo. A gente vai ter uma protagonista negra que tá ali mais ou menos na década de 70, se mudando com o seu marido pra sua nova casa. Então ela tá nessa casa nova, arrumando as coisas e tal. E a gente vai ver ali logo no começo da história que ela vai começar a passar mal, ela vai se sentir muito mal, vai meio que desmaiar e tal. E quando ela acorda, ela está em um descampado, assim, uma região muito, sabe, cheio de mato, cheio de árvores. E ela vai descobrir que ela viajou no tempo. Se eu me lembro bem, ela tá na mesma região, né, em que ela já mora, porém ela só viajou no tempo para 1800 e alguma coisa, não lembro exatamente a data, porém é um período em que a escravidão ainda estava a toda nos Estados Unidos, e a gente tá falando aqui de uma protagonista negra que se encontra nesse tempo em que a sua segurança está totalmente em risco, né? Então ela vai, inclusive, assim que chega, né, nesse novo tempo, ela vai encontrar um menino que tá morrendo afogado, ela vai salvar, né, resgatar esse menino, né, um menino branco e tal. A partir daquele momento é que ela vai ter esse choque de realidade do que aconteceu com ela, de onde ela tá, porque vai ter uma interação ali, né, em que as coisas não vão ser muito positivas para ela. Então é depois desse acontecimento que ela vai meio que caindo, sabe, na real do que aconteceu, de onde ela está, né, de quando ela está no caso. E ao longo da história a gente vai ter também toda uma narrativa que vai construir melhor a relação dela com esse menino, porque existe uma relação, aqui inclusive tá escrito laços de sangue, existe uma relação pro fato dessa moça, né, dessa mulher, toda vez que viaja no tempo, está imersa em alguma situação em que esse garoto vai estar envolvido. Ao longo de várias passagens aqui do livro, a gente vai ver que ela vai viajando no tempo em diferentes ocasiões, né? Então ela fica viajando no tempo no passado, em algum momento ela volta pro presente, e daí a gente vai ver esses saltos temporais em que muitas coisas vão acontecendo. É um livro fantástico, extremamente bem escrito, muito bem construído. Eu coloquei ainda como meta ler outros livros da Octavia, porém ainda não tive oportunidade, na verdade. Eu tenho vontade de ler outros
e eu sempre encontro por preços bem salgados. Então, em algum momento aí que entrar em promoção, eu vou fazer aquisição, porque eu quero muito ler outros livros dessa autora. E a gente tem também a adaptação desse livro pra uma minissérie, que eu acho que saiu na Apple TV, eu já não tenho mais certeza. Mas tem uma série que adapta esse livro, eu não assisti ainda, porém deixo aqui a recomendação para que vocês conheçam a história através da leitura. Falando agora de ficção científica com adaptação para a TV, eu vou falar de uma ficção científica que é uma das minhas favoritas de todos os tempos, cuja série, né, que vai adaptar esse livro, vai sair agora esse ano, se não me engano vai sair em abril, já tem datas de lançamento e eu tô muito empolgada porque é um dos meus livros favoritos da vida, que é Matéria Escura, de Blake Crouch. Esse livro está sendo, foi adaptado no caso pela Apple TV, esse eu tenho certeza, saiu pela Apple TV e vai ser estreado, se eu não me engano, né, como eu falei, em abril. E a gente tem um livro aqui espetacular, excepcional. Essa minha edição aqui, inclusive, está aqui, ó. Ai, gente, é o meu orgulho, tá? Está autografada, tá? Não fui eu que consegui o autógrafo, foi uma menina que apoiava o canal, enfim, ela foi sensacional, pegou o autógrafo pra ela, aproveitou pra pegar pra mim também. E a gente tem uma história aqui muito incrível, que também vai falar, de certa forma, sobre viagem no tempo, mas não da forma tradicional, porque aqui a gente vai ter uma história que era toda cientificamente explicada, sabe? A gente tem, no caso aqui, uma teoria que o autor vai desenvolver ao longo da história, né? Ele vai usar como base para os acontecimentos aqui dessa história, de uma forma muito, muito interessante, muito inteligente. É uma teoria que a física quântica já trabalha, né? A teoria dos multiversos, que basicamente vai teorizar em que todas as possibilidades de uma coisa acontecer, aconteceram, porém em diferentes universos, né? Então é a teoria dos multiversos, em que a gente teria múltiplos universos em que cada uma dessas possibilidades de acontecimentos teriam acontecido de fato. Então vamos supor aí que você na sua vida se viu numa situação de fazer uma escolha em que você ficou entre a opção A e a opção B. Se você foi pela opção B, na teoria dos multiversos, existe um universo em que você foi pela opção B e tua vida, sabe, tomou outros caminhos, outros rumos, sua vida totalmente diferente. Então é isso que o autor vai explorar aqui através do Jason, que é o protagonista da história. A gente vai ver que existe, né, essa questão das diferentes decisões que esse personagem vai tomando ao longo da história e sobre as possibilidades de escolhas que ele vai tendo. E tudo isso, gente, é trabalhado aqui de uma forma tão inteligente, tão incrível. Eu tenho muita vontade de reler esse livro antes de sair a série, porque eu lembro que foi um livro que eu devorei, eu fiquei viciada na história, eu engoli em pouco mais de 2 dias, porque eu realmente só queria voltar pra aquela história. E tem um vídeo aqui no canal bem mais detalhado, em que eu falo melhor sobre a minha experiência de leitura. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Sério, leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. Se você gosta de ficção científica, eu acho que você vai ler isso aqui muito, muito rápido e vai aí sair dessa ressaca que te pegou. Agora a gente vai falar sobre suspense. Bora falar sobre 2 livros de suspense, um deles que inclusive entrou pra minha lista de favoritos de 2023. Porém, eu vou começar por outro que não entrou pra lista de favoritos, mas ainda assim foi uma leitura muito satisfatória, que é A Outra, da Mary Kubica. Acho que é assim que se pronuncia o nome dessa autora. Tem aqui um adesivo, tá vendo na capa, que fala que em breve na Netflix. Eu não sei se vai sair série, se vai sair filme, eu preciso até inclusive pesquisar. Mas aqui a gente tem um suspense que enquanto eu lia, eu imaginava muito ele no formato adaptado, sabe? Porque eu acho que é um livro que funciona muito bem. Aqui a gente tem a história de uma família em que a protagonista é a Sage, né? É a mãe ali dessa família, então ela tá se mudando junto com o marido e os seus 2 filhos pra uma casa numa ilha do Maine, lá nos Estados Unidos. Então o que acontece no começo do livro a gente tá vendo que eles estão se mudando pra essa nova casa, e isso tá acontecendo meio que contra a vontade da Sage. Ela não queria se mudar pra lá, porém o marido dela herdou essa casa da irmã. A irmã dele faleceu e deixou a casa pra ele. Então eles resolvem se mudar pra essa casa, muito assim, ela vai aceitando muito pra agradar o marido, e porque essa irmã dele deixou uma filha, né? Ela faleceu, deixou a menina órfã, então agora ficou também por responsabilidade dos 2 os cuidados com essa menina adolescente. Então eles estão se mudando pra essa casa, a casa dessa garota que tá lá, que também não quer que eles se mudem pra lá. Ela tá ali lidando com o luto, né, com a questão da perda da mãe, e a gente vai ao longo ali dessas primeiras páginas entendendo um pouco do contexto, sabe, dessa história, em que a gente vai vendo aquela dinâmica familiar em que a mulher é a provedora da família, é quem, né, assim, traz a maior renda pra dentro de casa, e o marido é quem cuida dos filhos, tá sempre presente em casa, ele trabalha, né, porém tem uma renda muito menor, e ele é a pessoa que se dedica ao lar, é a estrutura ali familiar que funciona nessa família. E a gente tem também essa menina, né, essa adolescente ali, a sobrinha dele, que tá bem revoltada, e ela inclusive é muito assim, sei lá, ela trata eles muito mal, ela é bem grosseira, bem, sei lá, mal educada, e a gente vai entendendo também aí um pouco sobre essa questão da perda dela, de como isso tá, assim, interferindo na forma como ela age com as pessoas no entorno dela, principalmente
totalmente ali com essa família que ela não queria que chegasse na casa dela. Já na primeira semana que essa família tá ali, né, morando nessa casa, vai acontecer uma invasão numa casa da rua, né? Uma dessas casas vai ser invadida e essa invasão vai resultar no assassinato da moradora, né? Então a gente vai saber ali que houve um assassinato e a Sadie, que é a protagonista, vai ficar muito nervosa, muito ansiosa com isso, né? Uma casa que ela já não queria morar, agora com toda essa insegurança no bairro, né? Na vizinhança, ela fica preocupada com a família, com os filhos, inclusive, né, compartilha isso com o marido, mas agora que eles acabaram de mudar, não tem muito o que fazer, ela tá também trabalhando agora no novo emprego, e enfim, todos aqueles ajustes que eles estão enfrentando por estar morando num novo local. Só que aí a gente tem esse livro que ele é estruturado em 3 narrativas. Então a gente tem a narrativa da Sadie, a gente tem a narrativa de uma mulher que, ao que tudo indica, né, é a amante de um homem, que a gente não entende muito bem como que isso acontece, como que isso funciona, mas a gente vê ali, né, que ela é amante de um homem, ela é apaixonada por esse homem, e a gente vai tentando entender quem é esse homem, quem é essa mulher, e a gente tem também a narrativa da Mouse, que é o apelido de uma garotinha de, se não me engano, 6 anos, que tá vivendo em uma situação familiar ali muito desfavorável. Ela tem alguns traumas já que vão surgindo ali já desde a infância dela. E ao longo do livro, então, a gente vai tendo todas essas narrativas, sabe? Em diferentes locais, em diferentes perspectivas, que aparentemente uma não tem nenhuma ligação com a outra, mas que com o passar da leitura a gente vai fazendo as nossas suposições do que pode estar conectando essas 3 narrativas e de como elas vão se conectar ao longo da história. E aqui a gente tem, né, essa grande revelação, ou digamos, essa grande reviravolta, que pra muitos leitores que já estão acostumados a, né, tramas de thriller, de suspense, não vai ser uma grande surpresa, tá? Então aqui já é uma coisa que eu vou adiantar pra você, pode ser um balde de água fria, ou não também, sei lá, pode ser que você se surpreenda, porém, eu não me surpreendi. Eu acho que esse plot principal, né, essa reviravolta principal ali, ela não é muita novidade pra quem já lê suspense. Porém, depois disso acontecem uma série de pequenos outros, sabe? Outras reviravoltas dentro da história, que sim, esses sim foram mais surpreendentes pra mim. Então vamos dizer aqui que tem uma grande reviravolta que não vai ser tudo isso, porém as outras ali vão entregar, né, algumas surpresas ao longo do final do livro. Porém, apesar de ter ou não ter grandes reviravoltas, ainda assim é um livro que é construído de uma forma bem interessante, com narrativas muito boas, né? A gente tem ali essas narrativas que prendem a gente desde o começo e capítulos muito curtos. Então, é um livro que eu acredito que se você curte thriller, né, se você já tá habituado a fazer a leitura desse tipo de livro, eu acho que você vai ler isso aqui muito rápido também. E com certeza aí, né, você vai tirar bom proveito da leitura, porque é um livro de grande entretenimento. É o melhor livro de thriller? Com certeza não. Mas é um livro que eu acho que ele vai aí te trazer uma boa experiência de leitura e que provavelmente vai te ajudar a sair da ressaca literária que você se enfiou aí nesse pós-carnaval. Agora eu vou falar de um dos livros aqui que eu mais gostei ano passado, um dos que eu favoritei aí, que é o Eu Sou o Rei do Castelo. Eu já falei em outras ocasiões aqui no canal sobre esse livro, já tem vídeo aqui no canal também, e eu não vou me estender muito falando sobre, porém aqui a gente tem, né, só pra explicar pra vocês aí, de um modo geral, a gente tem aqui um thriller que ele vai ser uma coisa bem psicológica, sabe? É aquela coisa do terror causado em alguém de forma muito sutil, sabe? E é um terror em que você sente por causa de uma outra pessoa que te aterroriza tanto ao ponto de você já, assim, ficar assustado com as possibilidades que a sua própria cabeça cria do que aquela pessoa pode fazer com você pra te atormentar, sabe? Então, assim, eu acho que a nata, sabe, o básico desse livro que, né, eu precisaria compartilhar com vocês é isso. Esse é um livro que vai falar muito sobre esse terror psicológico que alguém pode fazer, né, incutir numa pessoa. É uma história que vai ter como protagonista 2 crianças, então uma dessas crianças vai ser muito atormentada pela outra. E a gente tem também essa ambientação do livro que é muito interessante, né, numa grande casa da Inglaterra, do interior da Inglaterra, em que essas crianças vão ter que conviver, tem toda essa questão do mato, né, toda essa questão de uma casa antiga. E, é claro, né, a interação desses meninos aí, que é uma coisa que tá perdurando por toda a história. É um livro muito interessante, é um livro que eu devorei, que tem um final muito revoltante, porém é um livro que, com certeza, vai te fazer ter inúmeros sentimentos ao longo da leitura, sabe? Sentimentos às vezes de esperança, às vezes de desespero, às vezes de raiva, às vezes de, sei lá, impotência. É um livro muito, muito bom. Deixo aqui a recomendação pra vocês, pelo menos eu gostei bastante e, enfim, devorei essa história também. Acho que se você gosta aí, né, de tramas nesse sentido, como eu mencionei pra vocês podem gostar desse aqui também. Agora da comédia, né, gente? Eu vou voltar aqui pra um que não tem muito o que falar, né? Eu já recomendei ele muito, muito, muito no ano passado. Vou recomendar mais uma vez aqui o Gay de Família. Não vou ficar me estendendo muito porque eu já falei muito sobre ele e tem vídeos aqui no canal que eu comento sobre. Mas se você tá precisando de uma comédia, esse livro aqui você vai ler, sério, em menos de um dia, porque ele é viciante, muito divertido, maravilhoso. A gente tem um protagonista que é um homem gay, que foi a vida inteira renegado pela família, extremamente religiosa, por causa da sua orientação sexual. E a gente vai ter aqui, né,
introdução de 3 crianças na vida dele que são os seus sobrinhos. Então são sobrinhos que ele nunca teve nenhum contato, porque o irmão dele, hiperreligioso, nunca deixou as crianças terem contato com o tio. Porém, no começo da história a gente já vê que esse irmão dele vai precisar da ajuda dele pra ficar de babá dos filhos por um final de semana. E depois de todas as opções terem sido esgotadas, ele vai apelar para o irmão com quem, né, ele não fala já há algum tempo, de quem ele não é muito próximo. E o Diego, né, que é o protagonista da história, ele vai se negar por muito tempo a aceitar esse pedido. Porém, ele vai ali, né, acabar aceitando depois de ser coagido de uma forma muito... como eu posso dizer? Deixa eu encontrar com uma palavra. Uma forma muito convincente, tá? O irmão dele vai usar uma coisa que, enfim, ele tava já precisando, então ele vai acabar aceitando ser o babá das crianças. Então a gente vai ter um livro aqui que vai falar sobre família, sobre relação entre tio e sobrinhos, sobre essa questão de... esse trauma que tá incutido nesse personagem já desde a infância, sobre ele ter sido renegado pela família. É um livro que também vai falar sobre amizade, enfim, é um livro que vai falar sobre muitas coisas, porém tudo isso com esse teor, assim, da comédia que eu acho maravilhoso. O Felipe Fagundes tem uma escrita muito maravilhosa e também sabe conduzir diálogos muito divertidos, bem típicos aqui do Brasil, então eu deixo a recomendação pra vocês de mais esse livro aqui viciante. Falando agora de romance, eu vou recomendar 2. Um deles eu já falei recentemente aqui no canal e também lá no Instagram, que é o Se Não Fosse Por Você, da Laura Morim. Esse livro, inclusive, tá disponível no Kindle Unlimited e é um livro muito, muito fofo, muito gostoso de ler. Também eu devorei a história, porque ela tem uma escrita muito gostosa e ela desenvolveu um romance aqui maravilhoso. No caso, a protagonista é a Melissa, ela é advogada e está estudando para fazer parte de um concurso. Na verdade, ela quer ser delegada e ela já colocou na cabeça dela que esse é o grande objetivo da vida dela e ela, assim, se joga literalmente nos estudos e a vida dela tá girando em torno de estudar para passar nesse concurso. Inclusive, né, ela acaba deixando de lado ali muitas coisas que para ela são caras, porque ela tem agora essa responsabilidade consigo mesma de passar no concurso. E ela sente também, inclusive, uma espécie de dívida para com a mãe, para com o padrasto, que foram, né, as pessoas que criaram ela, no sentido de que eles abdicaram de muita coisa, eles sempre ajudaram ela, né, a alcançar os objetivos dela, então ela quer, né, retribuir através dessa conquista, então ela tá super dedicada ali no concurso, né, no estudo pro concurso, e inclusive, né, como eu falei aí, ela abriu mão de muita coisa que era cara pra ela. Uma dessas coisas é o seu namoro. O namorado dela se sentiu muito colocado de lado, porque ela tava dando muita prioridade aos estudos e achava que ele tava sendo negligenciado e resolveu terminar. Então, a vida dela agora tá nesse marasmo em que ela tá trabalhando, estudando, lidando com a questão do término do namoro. E ela acompanha já há algum tempo um blogueiro que é especialista no assunto de concursos, que é o Senhor Concurseiro. Ela acompanha ele já há muitos anos, desde a época que ele ainda estava participando de concurso, porém, em algum momento ali ao longo do caminho, ele passou no concurso e virou o Senhor Concursado. Então, ela acompanha as dicas de estudos, de disciplina, de rotina pra quem tá estudando pra concurso e tal, de uma forma muito, presente em todas as postagens que ele faz. E daí, uma dessas postagens dele vai ser falando sobre a tal da salinha, que tem um nome aqui, a salinha, mas enfim, é uma espécie de espaço para que os concurseiros possam estudar em paz, porque ela tá enfrentando algumas dificuldades ao estudar em casa, com distrações e outras coisas do tipo, e ela acha uma boa oportunidade pra focar 100% nos estudos. Agora que o namorado terminou com ela, ela decide focar 100% nisso, mais ainda nisso, né, e ela acaba frequentando então a salinha, que é esse local em que ela vai ter um espaço tranquilo pra estudar, ela vai ter algumas aulas, né, dependendo ali do concurso que a pessoa vai fazer, tem professores dando aula pra determinadas matérias, coisa e tal, e ela se sente também motivada porque ela tá rodeada de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo. Então ela passa a frequentar a salinha e ao mesmo tempo, ela passa também a se aproximar do Leonardo, que é o sobrinho dos donos ali da salinha e também é um dos professores da instituição. É um cara que, se eu não me engano, ele já foi... eu não lembro agora qual que é o cargo dele, mas ele também participou de concurso público. Então ele, né, tem ali todo esse know-how do que fazer pra estudar. E a gente tem aqui alguns clichês, né? Como, por exemplo, o fato de que a gente já sabe que eles se conhecem, né? Enfim, de outra forma. É um livro aqui que vai ter os seus clichês com relação ao relacionamento dos dois. Vai ter também ali algumas coisas que a autora vai trazer com relação à vida da própria personagem que vão causar podem ser que causem, na verdade, certa identificação, porque ela é uma menina que, né, tem esse sentimento de dívida para com os pais, sente que tá, né, ali, enfim, se dedicando muito a uma coisa, ao mesmo tempo que está deixando de lado outras coisas, tem aquela questão um pouco da culpa, sabe? Está deixando algumas pessoas de lado, ou está, sabe? Enfim, ela tá focada no objetivo, mas ao mesmo tempo ela sabe que esse foco, né, esse sonho que ela tá batalhando ali, tem sim o seu preço a ser pago com as pessoas da vida dela. Enfim, ao mesmo tempo que a gente tem também essa questão de que a personagem sente muita dificuldade de pedir ajuda, de ser
menos independente, sabe? De contar com a ajuda de outras pessoas. A gente vai entendendo muito de onde vem, sabe? Toda essa forma que ela tem de enxergar a sua própria vida. Mas ao mesmo tempo, né, ali, né, um romance muito fofo que vai trabalhar essas questões pessoais da personagem e que eu recomendo muito. Eu devorei esse livro também em poucos dias e eu acho que também vai te ajudar a sair da ressaca se você curte livros de romance. Então, deixo aqui a recomendação. E claro que eu não poderia deixar de falar dentro dos romances do meu romance favorito de 2023, Para Sempre Seu, de Abby Jimenez, que sim, a gente tem um livro grande, tá? Não vou mentir. Ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, tem quase 400, ó, 370 e poucas páginas. Não é um livro pequeno, porém é um livro que, quando você passar o primeiro capítulo, você vai ver que você tá fisgada, sabe? Assim, você vai até o final dessa leitura, porque ele é muito viciante. Essa autora traz romances que sempre são muito mais do que romance. Eu já li 3 histórias dela e em todas as histórias ela trabalha questões muito sensíveis, de uma forma muito delicada. Ela traz personagens que são muito fofos, muito carismáticos. Aqui a gente vai ter um protagonista masculino que tem, ele sofre na verdade de ansiedade social e ela desenvolve isso de uma forma muito incrível, no sentido de fazer o leitor entender como que funciona, né, a cabeça de uma pessoa com ansiedade social, porque para muitas pessoas, né, conviver com alguém que tem essa questão da ansiedade pode ser enxergado como uma questão de frescura, sabe? Ah, a pessoa tá com frescura, não quer fazer tal coisa, não quer sair, não quer fazer aquilo, tá de frescura. Mas na verdade o buraco é muito mais embaixo. A autora vai destrinchando muito isso através do personagem masculino que é o Jacob. Por outro lado, a gente tem aqui a Brianna, que é uma mulher que tá saindo ali do seu casamento, né? Ela tá se divorciando, ela tá passando por situações muito difíceis na sua vida pessoal, além do divórcio, né? Ela tem um irmão que tá com uma questão de saúde também muito delicada, e ela é uma enfermeira do hospital onde o irmão está sendo tratado. Então tem várias questões que vão acontecendo ali na vida dos dois, né, que eles estão enfrentando pessoalmente. Porém, a gente vê que a partir do momento em que eles começam a interagir um com o outro, a partir de uma situação de inimizade, não é bem inimizade, mas de implicância, sabe? Que vai durar muito pouco, vai durar só assim, sei lá, os primeiros 4, 5 capítulos. A partir daí vai surgir uma amizade muito gostosa, vai ter, assim, uma troca entre os dois personagens de uma forma muito incrível, que vai levar tudo isso a um romance que, sim, é muito fofo, é muito gostoso. Eu fiquei encantada com a história. Esse mocinho é um dos mais fofos que eu já li na minha vida e eu fiquei muito, muito, muito encantada com essa leitura e é um livro que eu quero reler porque eu amei demais essa história. Então deixo aqui a recomendação pra você que curte um romance que, assim, não é pequeno, porém você vai ler muito rápido porque ele é muito viciante. Pelo menos, assim, todas as pessoas que já leram, que eu conversei sobre, também concordaram sobre o fato de você pegar esse livro e não conseguir largar. Agora, de fantasia, eu vou recomendar O Hobbit, que é um livro que, assim, muitas pessoas já devem conhecer a história, porém nem todo mundo leu. Algumas pessoas têm receio de ler Tolkien porque, né, falam que ele é um autor que se estende muito nas descrições dos livros e coisa e tal. Eu não li Senhor dos Anéis ainda, eu só li O Hobbit dentro desse universo e posso dizer pra vocês, assim, que foi um grande, assim, foi uma ótima experiência. Tem um vídeo aqui no canal sobre a minha experiência de leitura, eu vou tentar deixar aqui na descrição pra você assistir. É um livro muito gostoso, com aquele quesinho, sabe, de conto de fadas em que você conta histórias infantis, porque na verdade esse livro foi, se eu não me engano é isso, tá? Pelo que eu andei pesquisando, esse livro foi uma história que o Tolkien contava pros seus filhos, né? Então, assim, tem toda essa coisa de ser um universo mágico criado pra encantar crianças. E todos nós temos uma criança dentro da gente, né? Uma criança que gosta de histórias envolvendo dragões e, sabe, criaturas mágicas, e o autor vai trazer isso aqui de uma forma muito gostosa. Tem também os filmes lá, né? Que o autor, na verdade, a adaptação pegou o livro e destrinchou em 3 filmes muito extensos, muito assim, detalhados, mais detalhados talvez que o livro, quer dizer, com certeza mais detalhados que o livro, porém é aquele livro que você termina a história contente, porque você fez uma leitura de uma fantasia daquelas que te fazem lembrar do quão gostoso é ler certas histórias de fantasia, sabe? Então eu deixo aqui essa recomendação porque foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido no ano em que eu li, que eu acho que foi 2021, 22, mais ou menos. Como eu falei, tem vídeo aqui no canal, vou tentar deixar aqui na descrição pra você assistir caso ainda não tenha feito isso. Bom, gente, então esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Aproveite pra deixar aqui a sua recomendação de um livro maravilhoso pra sair da ressaca aí pós-carnaval. Seja livro curto, seja livro grande, deixa aqui nos comentários, que tem sempre gente lendo comentários, eu sou uma delas, lendo os comentários pra pegar recomendação de livros novos, então comenta aqui. Vou ficar por aqui não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau pra vocês.